Olá, sou a professora Emanuele e vou falar um pouquinho mais sobre quem foi Francisco Campos. O primeiro-ministro da Educação, Francisco Campos, veio de Minas Gerais. Sua nomeação foi uma compensação do governo federal a Minas pela participação da Revolução de 1930. As resultou também da pressão de setores conservadores da Igreja Católica, liderados por Alceu Amoroso Lima. Francisco Campos já acumulava uma experiência de reformador da educação em Minas Gerais na década de 1920. A reforma que fez no ensino primário e normal do Estado foi a pioneira do país. Seguia os postulados da Escola Nova que haviam chegado ao Brasil pelas mãos de educadores como Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo após a Primeira Guerra Mundial. Olá, eu sou a professora Patrícia e eu vou falar um pouco da reforma de Francisco Campos. Foi a primeira reforma educacional de caráter nacional realizada no início da Era de Vargas, que durou de 1930 até 1945, sob o comando do então ministro da Educação e Saúde, Francisco Campos. Essa reforma de 1931 foi marcada pela articulação junto aos ideários do governo autoritário de Getúlio Vargas e seu projeto político ideológico implantado sob a ditadura conhecida como Estado Novo. As principais medidas tomadas por Francisco Campos na pasta da Educação e Saúde Pública datam de abril de 1931. Nessa ocasião, foi assinado um decreto que afirmava ser preferível o sistema universitário ao das escolas superiores isoladas e que estabelecia como exigência para a fundação de uma universidade a existência de 3 unidades de ensino superior, as faculdades de Direito, Medicina e Engenharia, ou no lugar de uma delas, a Faculdade de Educação, Ciências e Letras. Outra medida importante foi a reforma do ensino secundário. A reforma deu uma estrutura orgânica ao ensino secundário, comercial e superior. Estabeleceu definitivamente o currículo seriado, a frequência obrigatória, o ensino em 2 ciclos, um fundamental com duração de 5 anos e outro complementar, com 2 anos, e ainda a exigência de habilitação neles para o ingresso no ensino superior. Além disso, equiparou todos os colégios secundários oficiais do Colégio Pedro II, mediante a inspeção federal, e deu a mesma oportunidade às escolas particulares que se organizassem, segundo o decreto, e se submetessem à mesma inspeção. Com relação ao ensino de línguas estrangeiras, a reforma introduziu mudanças não somente no conteúdo com maior ênfase das línguas modernas, francês, inglês e alemão, que prevaleceram sobre o latim, mas principalmente quanto à metodologia com o uso dos métodos de direito. Olá, eu sou a professora Ana Luísa e hoje vou falar para vocês um pouco a respeito das leis que foram criadas por Francisco Campos. Pelo Decreto 19.850, em 11 de abril de 1931, ele criou o Conselho Nacional da Educação. Pelo Decreto 19.851, em 11 de abril de 1931, ele dispôs itens regulamentando e organizando o ensino superior no Brasil, adotando o chamado regime universitário. Em seguida, com o Decreto 19.852, de 11 de abril de 1931, ele organizou a Universidade do Rio de Janeiro e organizou o ensino secundário, com o Decreto 19.890, em 18 de abril de 1931. Organizou o ensino comercial e regulamentou a profissão de contador e outras pelo Decreto 20.158, em 30 de junho de 1931,
e, por fim, consolidou as regulamentações sobre o ensino secundário com o Decreto 21.241, em 14 de abril de 1931. E esse foi o nosso resumo a respeito da reforma de Francisco Campos. Esperamos que tenha ficado claro e que todos tenham entendido. Até a próxima!